Oi gente, tô sumida, né? Hoje eu venho aqui para falar de educação à distância. Como funciona a educação à distância? Como eu posso adentrar como tutora na educação à distância? Essas foram dúvidas que surgiram numa caixinha de pergunta que eu deixei lá no Instagram e eu trago esse conteúdo pra cá também porque eu acho importante compartilhar com vocês. Grande abraço, espero que vocês gostem desse conteúdo e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Eu tô aqui hoje para responder as dúvidas que surgiram lá na caixinha de pergunta que eu deixei aqui no Instagram na segunda-feira, né? E o tema era sobre educação à distância. Vocês já devem ter percebido que eu tô tornando o meu Instagram um espaço pra gente dialogar sobre temas educacionais, sobre temas que estão no âmbito da educação, tá? Semana passada eu falei o que é um projeto de pesquisa e como elaborar, né, um projeto. E essa semana, então, eu trago o tema da educação à distância. A educação à distância é uma modalidade, né, de ensino que visa o quê? Visa levar uma educação, uma formação de qualidade para aqueles que não têm oportunidade de fazer uma graduação ou uma especialização ou até um curso de extensão de forma presencial, na modalidade presencial. E aí, então, surge a Universidade Aberta do Brasil, proporcionando graduação, licenciatura e bacharelado, especialização stricto sensu e lato sensu dentro das universidades federais do nosso Brasil, né? E a dúvida que surgiu era qual que é a estrutura da educação à distância, como que ela se estrutura na universidade. Acontece que existe então várias coordenações, né, coordenações pedagógicas, coordenações gerais, enfim. Mas o que é interessante para que a gente perceba aqui é a dinâmica de como ocorre então a educação na modalidade à distância. O que eu tenho que dizer é que tudo começa com a aprovação do curso, né, na Universidade Aberta do Brasil, e então os departamentos começam o quê? A distribuir a carga horária das unidades curriculares. Imaginando na filosofia, a gente vai ter filosofia moderna, medieval, contemporânea. Então, na reunião de departamento, os professores distribuem a carga horária entre eles e eles serão o que a gente chama, então, de professor formador. Em outras épocas, a gente chamava esse professor formador de professor conteudista. Por quê? Porque ele elabora todo o material que vai ser levado para a plataforma, para o ambiente virtual de aprendizagem, tá? Hoje nós não denominamos ele mais como professor conteudista, mas como professor formador. E aí ele vai elaborar o quê? O conteúdo que vai nas apostilas, ele vai pensar quantos fóruns vão ter naquela unidade curricular, quais atividades eles farão, inclusive ele então desenvolverá as provas, prova final, recuperação, enfim. Feito isso, o professor formador encaminha todo o material para a coordenação e a coordenação então repassa ao designer instrucional, tá? O designer instrucional, então, fará toda a diagramação da apostila, o que a gente chama de storyboard. Ele vai diagramar, inserir figuras, pensar em toda a estrutura do texto para que ele fique, então, mais interessante para o aluno. Feito isso, o designer instrucional manda a apostila novamente para o professor formador para que o professor formador aprove toda a estrutura da apostila. Tá? E aí, aprovado, ele coloca no ambiente virtual de aprendizagem, cria os fóruns, cria as atividades com o conteúdo que o professor conteudista elaborou, tá? Depois disso, nós temos a seleção dos tutores. Abre-se um edital para a contratação desses tutores. E aí cada graduação, cada especialização vai pedir um número de bolsistas.
esses bolsistas vão ser responsáveis pelo quê? Pela relação, pela mediação entre alunos ali naquela plataforma. Ele vai ter que tirar as dúvidas daqueles estudantes. Caso exista uma dúvida que ele não consiga sanar, ele entra em contato diretamente com o professor formador responde a esse tutor e esse tutor então leva esse conteúdo para a plataforma, para os alunos, para os estudantes, tá? Essa então é a dinâmica do que a gente chama educação à distância hoje. Nós temos um professor formador, os designers instrucionais de cada unidade curricular e o tutor, tá? O tutor, ele cumpre 20 horas semanais dentro da plataforma. Ele tem que responder dúvidas, ele tem que participar dos fóruns, ver como está sendo a participação dos alunos, né, desses estudantes. E também é ele quem corrige as provas que foram elaboradas pelo professor formador. Ao final do curso, os alunos também devem passar pelo trabalho de conclusão de curso. Eles vão ter que defender um trabalho de conclusão de curso. Novamente, abre-se um edital para quê? Para contratar o professor formador, que vai ser orientador desses estudantes, tá? Então, o orientador também é chamado de professor orientador. De professor formador, desculpa. E é essa, então, a dinâmica da educação à distância. Todos esses professores, eles são pagos como? Via bolsa. Eles não têm vínculo com a universidade, tirando os professores formadores que elaboram as unidades curriculares, porque eles são os efetivos da própria universidade, tá? Mas eles ganham para trabalhar na Universidade Aberta do Brasil bolsas, tá? E essas bolsas, elas não são descontadas do imposto de renda, eles recebem ela integral. Mas qual que é o valor dessas bolsas, né? E aí entra a questão que é muito polêmica na educação à distância. Por quê? Porque as bolsas são baixíssimas, tá? O tutor hoje, ele ganha R$ 765 por mês. Então, se ele fica um ano sendo tutor numa universidade, ele vai ganhar todo mês R$ 765. O professor formador, que era chamado de professor conteudista, ele ganha uma bolsa ou de 1.100 ou de 1.300, dependendo de que nível ele está, né, como professor formador, se ele é o professor formador 1 ou o professor formador 2. Ele ganha 1.300 e 1.100 para cada 15 horas de conteúdo elaborado. Geralmente as disciplinas têm entre 60 e 90 horas, então a cada 15 horas desse conteúdo que ele elaborou, ele vai ganhar uma bolsa, tá? O professor formador que é orientador, ele vai ganhar apenas uma bolsa a cada 5 alunos que ele orientar durante 6 meses. Ou seja, se ele orienta 5 alunos, ele vai ganhar 1.100 ou 1.300 durante 6 meses. Para todos os 6 meses, tá? Não é durante o primeiro mês 1.100, o segundo 1.100, não. Ele vai ganhar apenas uma bolsa para orientar durante 6 meses. Se ele orientar 10 alunos, ele vai ganhar 2 bolsas, ou de 1.100 ou de 1.300, para orientar durante 6 meses. E se ele orientar 15 alunos, que é o máximo que pode orientar, ele vai ganhar 3 bolsas para orientar 6 meses. Então, essa é a dinâmica e os valores por detrás da educação à distância. O design instrucional, eu não sei o valor de cor, tá? Mas imagino que seja também uma bolsa de 1.300, 1.100. Outra dúvida que surgiu aqui, deixa eu ver. Bom, como funciona a educação à distância, eu acho que eu já falei um pouquinho aqui, né? De como é toda essa estrutura aí da educação à distância. Qual que é a diferença entre tutor e professor formador também, acho que esclareci. E outra questão que me foi enviada é: bolsistas de pós pode acumular bolsa com a tutoria?
Essa é uma questão que todo aluno, né, que todo estudante da pós-graduação quer saber. E a resposta é sim. Você pode acumular a bolsa de tutoria com a bolsa de pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Mas para isso, a coordenação da sua pós, ela deve autorizar a sua atividade como tutor. Essa que é a questão. Xênia, eu posso ser professor formador e acumular com bolsa de pós-graduação? Não, eu não sei porquê, mas as bolsas de professor formador, designer instrucional, você não pode acumular com as bolsas de pós-graduação. Então, a única bolsa que pode acumular com a bolsa de mestrado e com a bolsa de doutorado é a bolsa de tutor. E aí a questão é, como eu faço para ser tutor ou tutora? Geralmente, as universidades, elas lançam um edital no final ou no começo do ano e até algumas vezes no meio do ano. E aí a questão é, você precisa entrar em todos os sites das universidades e ficar conferindo mesmo. E aí não é no site principal da universidade, é no site da educação à distância. Geralmente é NEAD, né, Núcleo de Educação à Distância, ou CEAD, né, Centro de Educação à Distância. E aí, ficar conferindo. Mas a questão é, vai ser lançado um edital e nesse edital, então, você tem que mandar todos os documentos comprovando experiência, comprovando que você tem os requisitos mínimos, porque eles pedem uns requisitos até altos pro valor que eles pagam, né? Para você ser tutor, você tem que ter mestrado e pelo menos 1 ano de experiência dentro de sala de aula. Para você ser professor formador, você tem que ter mestrado e possuir 2 anos, se não me falha a memória, de experiência. Deixa eu olhar isso, é mais fácil, para que eu não fale informações incorretas. Ó, professor formador 1, tá? Ter comprovante de formação em nível superior, ter comprovante de mestrado e ou doutorado, ter comprovante de experiência mínima de 3 anos no magistério no ensino superior, tá? O professor formador 2, e aí o professor formador 1 ele ganha 1.300, tá? O professor formador 2, ele vai ganhar R$1.100 e ele precisa, né, ter comprovante de formação em nível superior, ter comprovante de mestrado e ou doutorado e ter comprovante de experiência mínima de 1 ano no magistério do ensino superior. E como eu disse, né, o tutor ele precisa ter 1 ano de experiência em sala de aula, e aí não faz diferença entre ensino superior e ensino básico, e ele precisa ter ao menos mestrado. Então, de forma geral, bem sucinta, essas foram as questões que surgiram aí na minha caixinha de pergunta na segunda-feira. Se ficou alguma coisa sem responder, se você ficou curioso com outra pergunta que eu não contemplei aqui, entra em contato e eu te respondo também, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Grande abraço a todos e eu volto para continuar o estudo do Manã, hein? Eu não esqueci. Abraços!